Questão 4. Enem 2018. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema das coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingida vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingida vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados, né? Aí deu os pontos e tudo mais. Bom, gente, se vocês observarem bem aqui, o melhor seria mesmo a equação da circunferência, independente até mesmo se fosse 1 ponto ou 2. Mas essa ideia de 2 pontos foi até bom que te dá mais margem de você ver que o exercício está te pedindo para você fazer uma equação da circunferência, que é uma coisa bem evidente, se você perceber bem, né? E ele quer que um dos pontos seja a origem, tá? Se você observar bem, a origem, ele dista daqui desse ponto D, ó. Se vocês verem isso aqui, ó, como um quadrado, tá vendo? Isso aqui, ó, vou enxergar aqui o quadrado aqui pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Assim como um quadrado, não é? Isso aqui não é a diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado é sempre o quê? L raiz de 2, certo? Né? O que é o L? É o lado do seu quadrado. Mas você pode fazer pro teorema de Pitágoras também, que dá na mesma para achar esse valor aqui. Aí vocês podem observar que a distância é a mesma aqui, ó. Tá vendo que é a diagonal desse outro quadrado? E a distância desse aqui também é a diagonal do quadrado? E aqui também, a distância desse ponto D. Então significa que essa distância aqui, entre esses dois pontos, é o raio de uma circunferência. Olha lá, ó. Se a gente pegar aqui, ó, não vai ficar perfeito, né, pessoal? Né? Mas se a gente fazer o desenho aqui bonitinho aqui, né? Gente, eu tô fazendo desenho, não é porque quando o desenho dá bonitinho é que significa que é uma circunferência, não. Você tem que ver a distância. Eu sei que é uma circunferência por causa que é a diagonal do quadrado de A lado 2. Tá vendo? Que é o que define, tá? É isso que vai te definir se é uma circunferência. Mas você vai ver que fica bonitinho a circunferência. Ó, pronto. Viu? Ó, é uma circunferência certinho. Então, beleza. Então, significa dizer que eu tenho aqui todas as informações do que eu preciso para achar a equação da circunferência, né? Que é o caso aqui. Porque se eu pegar... Ah, mas mas não poderia ser a equação da reta? Não, porque se eu pegasse uma equação da reta, digamos assim, pega esse ponto que tem que estar, que é o ponto de origem que ele pediu. Se você traçar uma reta aqui, ó, e ele nem vale como ponto, ou seja, fica sendo 2, não compensa. Olha o tanto de pontos que você abarca usando a reta da circunferência. Então você fica entre a letra C, D e E, certo? Quais que são as coordenadas aqui, ó? As coordenadas, ó, a coordenada de x é 2. E a coordenada de y é 2 também. Então, o centro dessa circunferência, que é chamado de D... Não, centro da circunferência D, 2, 2. Tá, gente? Ó, igual aquele exercício anterior. O ponto central não precisa ser o C, é só uma padronização. Fujam dessas ideias de decoreba, entendeu? O ponto central pode ser qualquer tipo de letra maiúscula. Sendo uma letra maiúscula, tá certo. Né? Que é o padrão. Qualquer letra serve para definir o centro da circunferência. Tá? Agora, o raio. O que vai ser o raio? O raio aqui, ó, vocês concordam comigo que é a diagonal do quê? Do quadrado. Mas você pode fazer por teorema de Pitágoras também, que você acha, ó. Você faria aqui, ó, x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que você chegaria nesse mesmo resultado. Mas é bom saber como é que calcula a diagonal de um quadrado, né, gente? Tem que saber, né? Isso é básico do básico. Esse lado aqui, se vocês concordam aqui, não é 2 unidades? Então, L é igual a 2. Então, significa que o raio vai valer quanto? 2 raiz de 2, certo? Porque o L vale 2, ó, que é 2 unidades. Então, o raio, eu também já sei. O raio vale 2, certo? Beleza. E agora, o que eu faço? Você vem aqui, ó, na equação reduzida e joga nela, ó. Olha lá, ó. Certinho, né? Tranquilo demais, não é? Olha lá, você vem aqui, ó, você pega os pontos dados, né, que são as coordenadas, vai trocar o sinal delas. Olha lá, você vai trocar os sinais. E, ó, de cara, você já sabe que é a letra E. Nem precisava calcular o raio até, por assim dizer. Oh, desculpa, tá, pessoal? O raio aqui não é 2. O raio é 2 raiz de 2, tá? Desculpa aqui. Por quê? Porque é diagonal do quadrado.
tá? Por quê? Porque o lado do quadrado, ele não toca na circunferência. Para ser o raio, os dois pontos, um tem que ser o centro e o outro tem que tocar na circunferência, tá? Por isso que é 2 raiz de 2, tá? E não 2, porque esse aqui é o lado. Ele quer o quê? A diagonal do quadrado para você achar o raio, tá? Então, por isso que é 2 raiz de 2. Mas aqui nem precisava saber disso, né? Você simplesmente jogava aqui direto. Vai ser... Bom, vamos fazer separado, né? Então, o raio aqui tem que ser raio ao quadrado, certo? De acordo com a equação da circunferência. É o raio ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse valor aqui e vou elevar ao quadrado. Vou elevar ao quadrado. Né? Que vai dar o quê? Ó, lembrando, gente, que isso aqui é distributiva, tá? Esse 2 é para esse e é para esse, não é só para um, não. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Por quê? Porque esse 2 aqui vai cortar a raiz quadrada. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 2, que vai dar quanto? 8, certo? Então, letra E. Mas precisava fazer? Nem precisava, né? Porque se você achando as coordenadas dadas, certo? Fazendo o esboço direitinho e tudo mais, você encontra o quê? A sua equação da circunferência. Gente, ó, quem for fazer tem que fazer o desenho aqui bonitinho, tem que mostrar, tem que fazer uma justificativa, tá? Quem não imprimir alguma coisa assim, tem que fazer o desenho bonitinho para mostrar como é que você achou essa resposta aqui. Você não simplesmente pode jogar 2 e 2 aqui não, tá? Você tem que justificar direitinho a sua resposta para valer a nota, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, achando já as coordenadas do ponto, você já acha a equação reduzida dessa questão do Enem. Super tranquila, né? Parece uma coisa do outro mundo, mas pode ver que é bem simples de se fazer. Então, né, como eu falei para vocês, letra E.